Oi, tudo bem? O FGTV está no ar e no programa de hoje vamos dar algumas dicas de como elaborar um currículo. Vamos falar também sobre a administração de empresas em época de crise. Isso e muito mais a partir de agora, no FGTV. Em tempos de crise, geralmente você não tem a receita que você esperava ter, né, o faturamento. Então, portanto, você vai trabalhar onde? Nos custos e despesas. Então, o que geralmente a gente inicia fazendo? Revendo todo o planejamento estratégico da empresa. Hoje as pessoas pecam pelo excesso, né? Às vezes os currículos vão 5, 6 folhas e o próprio recrutador, o avaliador desse currículo, muitas vezes nem presta atenção em metade que está escrito, né? O que é o ideal? Os dados pessoais, RG, CPF, não necessita mais. Quais são as medidas que devem ser adotadas por uma empresa em época de crise? Tempos de crise, geralmente os desafios são muitos, né? Eles vão de todas as áreas, todos os departamentos, isso de acordo com o setor que a empresa está operando. Mas com certeza um dos desafios que vai afetar a todos é a questão de custos e despesas. Isso não tenha dúvida, né? E com certeza também a busca por um faturamento e receita. Mas em tempos de crise, geralmente você não tem a receita que você esperava ter, né, o faturamento. Então, portanto, você vai trabalhar onde? Nos custos e despesas. Então, o que geralmente a gente inicia fazendo? Revendo todo o planejamento estratégico da empresa. Você tem que entender o cenário que você está atuando, tanto o externo quanto o interno. Então, o cenário interno você também precisa trabalhar muito bem. E uma coisa que precisa ser trabalhada é o orçamento dessa empresa. Então, lá no orçamento você vai ter todas as contas e todas as despesas. E uma coisa importante é o quê? Você analisar uma a uma daquelas despesas, entender onde você pode trabalhar, tentar enxugar, otimizar, terceirizar. São várias estratégias de acordo com cada conta e sempre com muito cuidado. No momento em que você vai fazer alguns tipos de mudança na empresa, você precisa pensar no teu curto prazo, médio prazo e longo prazo, porque isso tem algumas decisões que você vai tomar agora que vai te afetar lá no futuro, que precisam ser cuidadas. E a partir do momento que você traça essa nova estratégia de custos, despesas, aí você coloca aquilo como uma meta, né? O teu orçamento torna-se a tua meta de despesas. E isso tem que ser acompanhado diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente e sempre trazendo, né, os gestores das áreas, os responsáveis de cada área ou de cada uma daquelas despesas junto para conversar. A revisão de metas é algo fundamental. Com certeza, com certeza. E existem outras estratégias, por exemplo, no sentido de você otimizar o teu estoque. Daqui a pouco está com o estoque um pouco parado, começar a gerar um pouco mais esse estoque, entender aonde você pode ter uma margem de contribuição maior e tirar de um lugar e pôr em outro. Uma coisa que a gente percebe também que em tempos de crise, o teu contas a receber começa a ser afetado. Então, muita atenção também no contas a receber, né? Tá atento, vendo se você está recebendo o teu prazo planejado, senão você precisa rever uma estratégia de fluxo de caixa, que vai afetar completamente. Essa interação com o cliente, o devedor, é fundamental aí nessa hora para ajudar a salvar as contas. Sim, tem que ter jogo de cintura, né? Porque, como eu te falei, precisa pensar no teu médio prazo ou no longo prazo. Daqui a pouco você, dependendo da forma que você vai conduzir, isso pode te prejudicar também no curto prazo e no longo prazo. Exige criatividade. Com certeza, criatividade é importante. Bom, eu estou aqui com o Luiz Guilherme Corsim, que é médico veterinário. Ele acabou de realizar aqui uma palestra na Faculdade de Guarapuava com os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária. E ele veio trazer um pouco da experiência dele, tanto de atuação na área profissional, né, da medicina veterinária, quanto também nos canais. Ele tem uma grande atuação nos meios sociais, nas redes sociais, com um canal no YouTube e também uma página no Facebook. Há um bom tempo, né? Eu estava olhando lá desde 2011. Sim, desde 2011 faz esse trabalho. 6, 7 anos já.
Tá certo. E hoje, o que você procurou trazer aqui para os acadêmicos da Faculdade de Guarapuava? Eu vejo que isso, de uma maneira geral, os acadêmicos estão cada vez um pouquinho mais perdidos, não sabendo onde se inserir no mercado de trabalho. E essa palestra foi justamente para tentar transparecer um pouco da minha experiência como médico veterinário, tudo que eu acabei apanhando antes da faculdade, antes de me formar, depois que eu me formei, para mostrar um pouquinho o caminho das pedras para esses acadêmicos e mostrar realmente um pouco do que os empregadores esperam na hora de contratar um médico veterinário, o que os professores esperam na hora de fazerem uma prova de residência, por exemplo, para que eles possam acabar se formando e procurando realmente se especializar e seguir uma carreira adequada, uma carreira correta na nossa profissão. Eu falo que o médico veterinário tem que ser teimoso porque tudo começa na família já, que muitas vezes a gente fala, poxa, eu quero ser médico veterinário. E a família fala, não, meu filho, você não quer fazer medicina, você não quer fazer outra profissão de direito, alguma coisa assim. E a pessoa tem que ser persistente para poder falar, não, quero ser médico veterinário. E aí chega a profissão, a faculdade, que já é uma faculdade que já é mais cara ou já é mais difícil passar no vestibular, e aí o aluno tem que ter mais dedicação. O curso geralmente acaba sendo muito mais difícil porque, por exemplo, a gente costuma brincar que a medicina, enquanto a medicina estudou uma espécie, a gente tem que estudar pelo menos 5. Anatomia tem uma espécie de um ano só. O veterinário tem que estudar cachorro, gato, galinha, bovino, equino, enfim. E a profissão realmente, depois do mercado de trabalho, ele é mais complicado, está bastante saturado, então para a pessoa continuar na nossa profissão, ela realmente tem que ser muito persistente para poder enfrentar as adversidades que a vida profissional nos proporciona. E procurar um diferencial. Sim, exatamente. Já desde a formação. Exatamente. Desde que a pessoa está na graduação, ela tem que buscar esses diferenciais, iniciação científica, estágio, procurar se destacar de alguma forma, porque veterinário mediano está cheio por aí. A gente fala que a veterinária já é muito triste, né, por si só. Enfim, independente de que área que você trabalhe, é uma profissão que é muito difícil e que se a gente não tratar tudo com bom humor, dificilmente a gente vai querer seguir essa profissão mais além. E tanto a página quanto o blog, o canal no YouTube, foi tudo tentando trazer esse bom humor e conversar com os graduandos, com os médicos veterinários de uma maneira mais informal, porque às vezes a gente quer tirar dúvida com algum professor, toda aquela formalidade. Já comigo as pessoas vêm falar comigo como se fosse um amigo mesmo, sabe? Porque não sei se eu falo a mesma linguagem do pessoal da graduação, enfim, mas o pessoal vem tirar dúvida comigo às vezes justamente porque me vê como uma pessoa de fora, que pode dar uma perspectiva diferente, mas justamente por ter essa ligação maior com os estudantes, por ter esse desenvolvimento, essa facilidade na comunicação. Sim, exatamente, né? Exatamente. Bom, e quem quer seguir você, conhecer um pouco mais do trabalho do Luiz, então é só acessar as páginas no site vetdadepre.com.br. Exato. E no Facebook. /VetDadepre, a única coisa no Instagram que é /VetDadepre, que é diferente, mas todos os outros são VetDadepre, me acha fácil. Inclusive no YouTube, né? Exatamente. E agora uma dica, inclusive, para os acadêmicos aqui que estão começando a estudar. Qual que é a diferença, então, de midríase e miíase? Midríase é quando a pupila do olho se dilata e miíase são as larvas de mosca que acabam entrando. Uma grande diferença. Muita diferença. E tem veterinário que não sabe isso. Que não sabe eu não digo, mas que confunde não, pior que midríase, miíase, miose, qualquer outra, a gente acaba se confundindo bastante. Bom, são essas dicas e brincadeiras que tem lá na página do Facebook, né, do Luiz, e também no YouTube, né? Quem quiser, então, acessa lá. São mais de 33 mil inscritos na página do YouTube. São. Né, e mais de 200 mil curtidas no Facebook. São, exatamente. E isso em pouco tempo, na verdade, que você começou a divulgar o seu trabalho. Eu comecei, igual eu falei, em 2011, mas eu fui passar para o Facebook mesmo só em 2012, 2013. E aí o pessoal vai curtindo, vai compartilhando, passando aí em diante. E a gente vai conseguindo essa base aí de seguidores. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais FGTV.
material elétrico, residencial, comercial e industrial, Patoeste. 38 anos no ramo da eletricidade. 16 anos em Guarapuava. Loja própria, ampla, moderna e agora climatizada para maior conforto. Padrão de luz instalado no local nas normas da Energisa e Copel. Chuveiros e torneiras elétricas em vários modelos. Lustres, plafons em LED, luminárias e abajures. Patoeste, soluções em eletricidade. Patoeste. Rádio Difusora. Há mais de 50 anos prestando serviços para Guarapuava e região. Com fins culturais, recreativos e educativos. Estamos todos os dias ao vivo na frequência 107,1. Difusora! Aqui a música não para. Sempre com o compromisso de entreter. Fala, Jorge! Passar a notícia. Estamos chegando com mais um programa combate pela sua Rádio Difusora. E animar o seu dia. Mais um Paradão Difusora. Uma ótima tarde para você ligado comigo aqui com você agora até às 19 horas. DJ Severino. Rádio Difusora FM 107,1. A sua melhor companhia. Difusora FM. Entre no mercado de trabalho sem dívidas. A Faculdade Guarapuava sabe que o seu futuro não pode esperar. Por isso, garante descontos de verdade para você. São mensalidades acessíveis e bolsas de até 40% em todos os cursos. Assim, você termina seus estudos e fica livre para seguir a sua carreira. Não perca essa chance, ainda dá tempo. Inscreva-se já no vestibular agendado faculdadeguarapuava.com.br. Como foi a sua formação profissional, né? Quando ela começou e quando a docência surgiu na sua vida? Muito bem, eu sou formada novinha em comunicação social, que foi um curso que eu acabei não utilizando. Daí casei e vim morar em Guarapuava. Quando eu vim morar em Guarapuava, meu pai era contador e acabei indo para essa área para trabalhar com a família. Ajudá-lo no escritório, né? Isso, no escritório do meu ex-marido, no caso, né? E quando eu me formei, os professores da Unicentro me convidaram para fazer aquele estágio pedagógico. Do estágio pedagógico, o professor Valdir foi entrar em licença para o doutorado. Já me convidaram para fazer um teste seletivo. Eu fiz e fiquei dando aula durante 2 anos como professora colaboradora. E ali eu descobri a docência, porque até então eu era só ao lado do aluno. Então foi lá na Unicentro que eu descobri a docência, mas como meus filhos eram pequenos, eu parei de trabalhar, quando o contrato acabou. Em 2000, a Associação de Ensino Novo Ateneu abriu vagas para professores, porque eles iriam abrir uma faculdade nova em Guarapuava, que foi quando eu vim trabalhar na faculdade em Guarapuava. Aí no dia 1º de agosto de 2000, nós começamos a faculdade em Guarapuava, com a então mantenedora da época. Em 2008, o Grupo Matos Leão comprou a faculdade, né, que é agora então a União de Ensino e Cultura de Guarapuava, a Uniguá, e nós estamos com eles durante esses 10 anos de vida deles. Como é estar em sala de aula? Como a professora se sente quando está diante de uma sala lotada? Quando eu era aluna, para você ter uma ideia, eu não apresentava nem trabalho, porque eu achava horrível me expor na frente dos outros. Ainda tenho essa dificuldade de me expor, mas a sala de aula te modifica. A sala de aula, ela cria um clima, ela cria uma áurea em você que é completamente diferente do que você faz fora. Você ser professor, você estar participando do aprendizado do aluno, não tem o que seja mais gratificante em termos profissionais. Como é justamente participar da vida, da formação de centenas de pessoas? Você poder saber que você fez parte da vida deles, que 10, 15, 18 anos depois, eles ainda te têm como referência, né, naquela matéria que você deu, ou que você ajudou de alguma forma na formação deles. Porque
a cada ano que passa, eles vêm com menos formação. Formação pedagógica, formação familiar, tudo está muito desestruturado hoje do que quando eu comecei. Então você tem que também ser um pouco pai, um pouco mãe, um pouco tio, um pouco madrasta, para que eles tenham, que eles se encontrem no lugar. É maravilhoso quando você pega um aluno no primeiro dia de aula que ele diz assim, eu vim fazer esse curso porque não tinha outro, e quando você entrega o diploma para ele, ele está totalmente realizado. Essa é a melhor parte. A satisfação. A melhor satisfação é quando a gente vai na formatura deles e vê essa mudança dos 4 anos que eles tiveram, da entrada até a saída. Quando o aluno já é um pouco mais maduro, que já sabia o que queria, ele vai tranquilo, é maravilhoso, porque o que acontece com um aluno que já sabe o que ele quer? Ele cresce profissionalmente. Agora, aquele aluno que vem totalmente despreparado e que se prepara aqui dentro, também dá tanto orgulho para a gente quanto o outro aluno que já veio com a formação que queria. Esses 10 anos de faculdade de Guarapuava, o professor está realizada e vendo que a missão da faculdade está sendo cumprida? Sim, Marcos. O professor Rodrigo, quando ele faz as formaturas, ele fala assim, que a faculdade em Guarapuava se enche de gala e júbilo. E é assim que a gente se sente, é assim que eu me sinto. Eu me sinto parte da faculdade em Guarapuava. Quando eles brincam comigo que eu sou patrimônio da faculdade em Guarapuava, é assim que eu me sinto. Eu me sinto um patrimônio da faculdade em Guarapuava. É aqui que eu me realizei, é aqui que eu realmente fui professora, porque aqueles 2 anos de experiência no Unicentro foram de experiência. Quando eu voltei para dar aula é porque eu realmente queria aquilo. E foi aqui, e é aqui que eu me realizo. Como professora, na parte administrativa, com esse aprendizado todo que a gente tem dos cursos, dessa outra parte que a gente faz, um é complemento do outro. Então, o fato de eu participar de autorização de cursos, de reconhecimento de cursos, e mais o curso de contábeis, que, como diz a doutora Cleri, é o meu filho, né, o meu filho caçula, no caso, né, é como se fossem meus filhos mesmo. O orgulho que a gente tem quando o MEC vem e reconhece os nossos cursos e elogia a nossa estrutura e os nossos alunos, como já disse, se formam e a gente vai na formatura, isso tudo é o melhor conjunto. É o melhor que a faculdade pode nos dar. Parabéns. Obrigada. Você sabe quais informações são importantes na hora de elaborar um currículo? Nós temos algumas dicas. Hoje as pessoas pecam pelo excesso, né? Às vezes os currículos vão 5, 6 folhas e o próprio recrutador, ou o avaliador desse currículo, muitas vezes nem presta atenção em metade que está escrito, né? O que é o ideal? Os dados pessoais, RG, CPF, não necessita mais. O pessoal enche RG, CPF, endereço, não precisa, né? Nome, um telefone para contato, e-mail. O e-mail é uma questão muito importante, porque os jovens de hoje, eles utilizam e-mails com nomes diferenciados, alguma coisa de séries, alguns apelidos, que profissionalmente isso acaba atrapalhando. Então muitas vezes é descartado até por conta de um e-mail mal formulado. O ideal de um e-mail é formular ele com o nome pessoal mesmo, e às vezes um número ou outro para diferenciar somente. Formação escolar muito importante, as suas atribuições, ou seja, o que você é bom também, logo depois das formações. Empresas que você trabalhou, tem gente que coloca 5, 6, 7, algumas empresas muito antigas, né? Todo histórico. O ideal é colocar as 2 últimas, né? Ou a mais recente. E quem não tem experiência? Quem não tem experiência coloca o que ela iria contribuir para essa empresa. Muitas vezes a pessoa não tem experiência e não entrega um currículo ou acha que a pessoa não vai contratá-la porque ela não tem experiência, né? Na verdade, você pode elaborar um texto, né? Um pequeno texto, colocando todas as suas atribuições e constando o que você poderia contribuir para essa empresa. Quais são as suas habilidades? Por exemplo, a comunicação? Atendimento ao público, comunicação.
tem que alinhar suas habilidades de acordo também com o que você está estudando, né? Se eu não tenho experiência, de acordo com o que eu estou estudando. E colocar habilidades reais ou experiências reais. Não adianta você encher teu currículo de experiências, ou até mesmo iludir, mentir, porque na hora da entrevista elas serão colocadas à prova. O currículo é um cartão de visitas, é o primeiro contato que o empregador vai ter com o profissional. Através do currículo você será recrutado para uma entrevista. Então ali é teu cartão de visitas. O pessoal pergunta muito sobre fotos, né? Algumas empresas ainda exigem fotos, mas não é necessário que tenha fotos. Mas dependendo da empresa, ela exige e tomar muito cuidado com as fotos, né? Também. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa onde a gente recebeu que a moça tinha tirado uma selfie mesmo e ficou com o celular, então tem que tomar cuidado, tem que ter toda uma questão de profissionalismo, né? Até mesmo numa foto. Bom, um outro ponto, professor, com relação às redes sociais. Algumas empresas até avaliam o perfil do candidato dependendo daquilo que ele expõe na rede social. Sim, até o período passado a gente tratava recrutamento e seleção com a outra turma que se formou e um dos alunos comentou um caso assim, né, que tinha um conhecido que foi avaliado pelo perfil no Facebook e tem que tomar um certo cuidado. Tem que tomar um certo cuidado com o que você posta, suas postagens. Tem pessoas que colocam o perfil do Facebook no próprio currículo. É errado. O LinkedIn, que é uma rede de contatos profissional, aí sim, né? Eles têm todo o contato profissional, mas, puxa vida, eu vou trabalhar aqui na faculdade, né? Mandei o currículo para a faculdade e no meu Facebook tem todas as atribuições contra o ensino superior, ou falando mal de diversas coisas, ou não ser adepto a algumas ideologias da própria empresa. Eles não vão nem olhar as tuas experiências, eles vão pelas essas ideologias ou falsas ideologias que você prega no perfil, né? Ou seja, tem que ter o objetivo muito claro, né? Se o objetivo é trabalhar na empresa, tem que se adequar e também ter responsabilidade na hora de vender a informação, a sua própria informação. Sim, na verdade, ao elaborar o currículo, muitas vezes você pode elaborar o currículo específico para aquela empresa. Eu vou entregar uma cooperativa, eu posso moldar com as minhas características, as minhas habilidades, ser específico para aquela. Eu vou entregar no escritório de contabilidade, faz um perfilzinho, né, específico para a área. E acho que todo mundo tem condições para isso, mas muitas vezes a gente esquece algumas informações ou enche de informações que as pessoas não vão ler. Não vão olhar. Não vão olhar. Muitas vezes você é descartado, fica numa gaveta ali e serve de rascunho. Só gastou dinheiro com papel. Sim. E tempo digitando muita coisa, muitas vezes consideradas inúteis. Por e-mail vale a pena mandar? Tem algumas empresas que solicitam por e-mail, né? Tem umas que já nem recebem mais o papel físico, né? Por exemplo, as grandes indústrias aqui na cidade já por conta da demanda, grande procura, né? A procura é muito grande, eles vão ficar entulhando o papel, então, né, e a sustentabilidade também, já trabalham com papel, né, então a questão de sustentabilidade eles já preferem que mande por correio eletrônico. Ou eles já criam um perfil, né, um cadastro, né? Por exemplo, eu trabalho conosco quando você monta o currículo no perfil da empresa. O FGTV volta já. Entre no mercado de trabalho sem dívidas. A Faculdade Guarapuava sabe que o seu futuro não pode esperar. Por isso, garante descontos de verdade para você. São mensalidades acessíveis e bolsas de até 40% em todos os cursos. Assim, você termina seus estudos e fica livre para seguir a sua carreira. Não perca essa chance, ainda dá tempo. Inscreva-se já no vestibular agendado faculdadeguarapuava.com.br. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Deixe seu dia mais doce, sua festa mais bonita com a fantástica Casa de Doces. Amplo espaço, muitas novidades e preços excelentes. Vem conferir e se deliciar na fantástica Casa de Doces. Rádio Difusora.
Há mais de 50 anos prestando serviços para Guarapuava e região. Com fins culturais, recreativos e educativos. Estamos todos os dias ao vivo na frequência 107,1. Difusora! Aqui a música não para. Sempre com o compromisso de entreter. Fala, Jorge! Passar a notícia. Estamos chegando com mais um programa Combate pela sua Radiodifusora. E animar o seu dia. Mais um Paradão Difusora. Uma ótima tarde para você ligado comigo aqui com você agora até às 19 horas. DJ Severino. Radiodifusora FM 107,1. A sua melhor companhia. Difusora FM. No Entendendo o Direito de hoje, vamos falar sobre a apreensão de veículos por atraso no pagamento de alguns tributos. Como está a questão da apreensão de veículos por atraso em impostos, como o IPVA ou no licenciamento? Isso é possível ser feito? Então, Marcos, é o seguinte, em relação à apreensão dos veículos quanto ao não pagamento de tributos, na verdade, nós precisamos primeiro diferenciar aí o que é o IPVA do que é o licenciamento. O IPVA é um tipo de imposto estadual. Já o licenciamento, ele decorre de uma cobrança de taxa também aí de cunho estadual, que é uma modalidade tributária. O que acontece é o seguinte, hoje, de acordo com o artigo 230 do CTB, existem lá 26 situações que possibilitam a apreensão dos veículos. Dentre elas está dirigir, conduzir o veículo sem estar portando a devida CRLV. Do não pagamento da CRLV, consequentemente você não terá CRLV em dia, poderá consequentemente se gerar apreensão administrativa do veículo. Veja que essa é uma apreensão que não decorre de determinação judicial, uma apreensão que é feita pela polícia. Não há ali determinação judicial para isso. Essa é totalmente possível. O não pagamento do IPVA não gera a possibilidade da apreensão do veículo. O não pagamento do IPVA gera aí a necessidade da propositura da devida execução fiscal. O que acontece é o seguinte, na prática, o que acontece? Todo mundo sabe que aqui no Paraná nós pagamos o IPVA, deveríamos pelo menos pagar o IPVA no início do ano. O licenciamento ele acontece da metade do ano para frente. Caso, mesmo você tendo pago o seu licenciamento, mas não tenha pago o IPVA, pela falta do pagamento de IPVA e outras multas, mesmo que você pague o licenciamento não é enviado à sua casa, Então você não recebe o documento. Consequentemente, você estará transitando sem o documento, a autoridade policial vai te parar, você não vai ter o documento para apresentar, ele vai reter o seu veículo para que ele fique encostado e você não vai ter como resolver esse problema. Você vai ter que pagar o IPVA, e depois ir buscar o seu veículo que estará dormindo lá, num desses pátios. Então, assim, como que funciona? O não pagamento de IPVA não possibilita a apreensão do veículo, mas... Como é, de certa forma, essa vinculação? Na prática administrativa é o que acontece. Se você não pagar o IPVA e outras multas, mesmo que você pague o licenciamento, eles não vão remeter, não vão enviar o licenciamento, eles não vão emitir, esse licenciamento, e aí você não terá documento para conduzir o veículo. Essa é uma prática que justamente visa o governo, ou pelo menos a arrecadação do governo estadual, para garantir a receita do IPVA. Sim, com certeza. Há inúmeras discussões em relação a isso.
Os advogados, eles entendem que se trata de abuso de autoridade, que ferem aí princípios constitucionais da ampla defesa, devido processo legal, fere aí 3 súmulas do STF, mas é a prática hoje, né? Mas aí cabe os devidos remédios, né, constitucionais para que você possa, um mandado de segurança, por exemplo, para resolver esse tipo de situação. Semana que vem a gente volta com mais informações aqui da Faculdade Guarapuava. Até lá!